Olá pessoal, de volta aqui com nossas aulas de física. A gente está tratando ainda de mudança de estado. Na aula passada, a gente viu o processo de fusão, isto é, a passagem do sólido para o líquido. Agora a gente vai ver o contrário, a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação, ok? Bom, dá uma olhada aqui neste gráfico. Aqui eu tenho um processo de solidificação de um líquido, tá? Então olha só, no eixo X eu tenho as calorias e no eixo Y eu tenho a variação de temperatura. Veja bem o que está acontecendo. Está havendo queda de temperatura. Lembra que do sólido para o líquido eu fornecia calor. Havia um aumento de temperatura. Agora aqui é o contrário. Eu quero sair do líquido para o sólido. Eu tenho que tirar calor, tá certo? Eu vou baixar a temperatura da substância. Então o que acontece? À medida que eu aumento aqui a caloria, a temperatura está baixando, tá? Isso aqui é o módulo da caloria, tá ok? À medida que eu vou aumentando a caloria, na verdade eu estou tirando caloria, porque aqui é módulo, tá? Na verdade eu vou tirar a caloria. Se eu tirar a caloria, vai baixar a temperatura, tá ok? Vai baixando a temperatura. Então olha só, nesse primeiro trecho eu tenho um chamado calor sensível. É aquele que eu vou tirando temperatura, mas ele permanece no estado líquido, ó, tá certo? Vai tirando, vai tirando. Quando chega aqui, eu tenho o chamado calor latente de solidificação. Calor latente de solidificação, é assim que eu calculo. É a energia, né? é a caloria por massa, tá ok? Neste trecho, a temperatura fica constante. Lembra que a gente viu isso? Quando há mudança de estado, a temperatura fica constante. Há uma determinada pressão. Tá ok? Então, eu tenho aqui um processo ainda de líquido mais sólido. Tá ok? Está havendo a mudança de estado nesse trecho. Eu vou calcular usando o calor latente de solidificação. Aqui eu uso o calor sensível. Aquela formulinha Q é igual a mc delta T. Aula passada, tá ok, pessoal? É só você procurar aí a aula passada de mudança de estado. Bom, quando chega aqui, ele já virou sólido, tá ok? Ele já virou sólido. Ele continua ainda caindo em temperatura, mas no estado sólido. Também eu calculo com calor sensível. Então os trechos Q1 e Q3 eu calculo com calor sensível. E o Q2 eu calculo com calor latente, onde a temperatura é o quê? Constante. Então eu vou usar calor latente de solidificação. Solidificação. Ok? Vou usar esta formulinha aqui. Bacana? Então tá. Agora tem um caso interessante, pessoal, chamado de sobrefusão. Às vezes eu baixo a temperatura do líquido, mas ele, quando chegar na temperatura de solidificação dele, cada substância tem a sua temperatura de solidificação. Em pressão normal, a água ela tem a temperatura de solidificação de 0 graus Celsius. Lembra disso? Quando eu tenho 0 graus Celsius, ela vira gelo, a água. Mas pode acontecer de eu baixar a temperatura até menos 20 graus Celsius e ela não virar gelo. Isso chama-se sobrefusão. Ela passa do ponto de solidificação e continua ainda no estado líquido. É o que está acontecendo aqui. Ó. Isso aqui é o tempo em minutos. Aqui eu tinha uma temperatura acima do congelamento. Quando chega aqui, ela era para ter congelado, mas ela não congelou. Ela continuou em estado líquido, tá ok? Até esse ponto C, que é o chamado ponto de metaestabilidade. Eu posso romper isso aqui. Essa sobrefusão acontece quando o líquido está em repouso. Eu só consigo quebrar isso agitando o líquido ou inserindo nele um cristal. Tá ok? Quando eu insiro esse cristal, rompe o ponto de metaestabilidade e ele congela rapidamente. Tá certo? Aí ele sobe para cá, tá vendo? Aqui a temperatura é constante, onde vai haver a solidificação, tá ok? E depois ele pode continuar caindo. Então é um processo interessante esse da natureza. Vamos fazer alguns exercícios para a gente ver como é que funciona isso nas provas? Vamos lá. Olá, galera. Então vamos lá. Vamos fazer um problema envolvendo os conteúdos abordados aí. Vamos lá. Determine a que temperatura se encontra certa massa de água em sobrefusão. Ela passou
temperatura dela passou do ponto de solidificação, ela continua no estado líquido. Em que temperatura que ela está de sobrefusão lá embaixo, né? Sabendo que a solidificação brusca de 1/5 de massa da água eleva sua temperatura ao ponto de solidificação. Dados: temperatura de solidificação da água 0 graus Celsius, calor latente de solidificação 80 calorias por grama e o coeficiente e o calor específico, da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: o que acontece? Eu estou nessa situação aqui, ó. Aqui é caloria e aqui é a temperatura. O que está acontecendo? Eu estou neste ponto aqui, ó. Aqui é a solidificação, 0 graus Celsius. Eu estou nesse ponto aqui, temperatura de sobrefusão. Qual é essa temperatura? É essa a pergunta. Tá? Vamos calcular então qual é o calor. Aqui é calor sensível, né? Qual é o calor sensível que me jogou nessa temperatura aqui? O calor sensível é Q igual a M vezes C delta T. Bom, então o calor sensível é Q igual a M. O M eu não tenho, a massa de água eu não tenho, não foi dita. Mas o calor específico dela é 1. E a variação de temperatura vai ser qual? Vai ser a temperatura de solidificação, que é 0 graus Celsius, menos a temperatura de sobrefusão, que é essa que eu estou atrás. Temperatura de sobrefusão. Pronto, então esse calor aqui sensível será M vezes 1 dá 1, 0 menos TSF vai ficar menos TSF. Então vai ficar menos M temperatura de sobrefusão. Ok? Agora, este calor aqui é a quantidade de calor também liberada no processo de solidificação. E como é que eu escrevo a formulinha que envolve esse calor? Q é igual a massa vezes o calor latente de solidificação que foi me fornecido. Tá ok? Então esse Q tem que ser igual a esse Q aqui, ó. Bom, agora, qual é a quantidade de massa que sofre esse processo de solidificação? É 1/5 de massa. Então o meu Q é igual a 1/5 da massa vezes o calor latente de solidificação. Isso vai dar 16M, né? 80 por 5 dá 16, vezes o M da M. Então, este Q é igual a este Q. Portanto, eu vou ter o seguinte: menos M, temperatura de sobrefusão, que é o que eu estou atrás, é igual a 16M. Corta esse M com esse M. Então, TSF multiplica por menos 1, vai ficar temperatura de sobrefusão igual a quanto? Menos 16 graus Celsius. Então tá aí, resolvido um probleminha, tá, envolvendo o processo de sobrefusão, que é um conteúdo bacana de ser cobrado em prova. Valeu? Ok, galera, então vamos lá a mais um problema. A figura mostra a curva de aquecimento de uma amostra de 200 gramas de uma substância hipotética, inicialmente a 15 graus Celsius, no estado sólido, em função da quantidade de calor que esta recebe. Determine o calor latente de vaporização. Então, olha só, está aqui um gráfico de mudanças de estado de 200 gramas de uma substância qualquer. Tá? No eixo X, as calorias que eu forneço para a substância. E no eixo Y, a variação de temperatura que está subindo. Tá, ok? Vamos analisar os trechos onde há mudança de estado. Na mudança de estado, a temperatura tem que ser o quê, pessoal? Constante. Bacana. Então eu tenho mudança de estado aqui e aqui. Só que o primeiro trecho, como ele começa, como ela está no estado sólido, a 15 graus Celsius, e eu começo a fornecer calor, ela vai subindo temperatura até chegar no estado que ela vai virar líquido. Tá ok? Primeiro trecho. Aí, o que acontece? Ela vai subindo, subindo, subindo novamente a temperatura até que eu chego no estado, na outra mudança de estado, que é de líquido para o vapor, que é a vaporização. Então o que me interessa é esse trecho aqui, ó. Esse trecho, a temperatura está constante. Aqui é um processo de mudança de estado. Bom, para eu calcular o calor latente de vaporização, eu uso essa formulinha, que é igual a M vezes L, de vaporização, que é o calor latente de vaporização. Tá,
Qual é a quantidade de energia nesse trecho, pessoal? De caloria nesse trecho? É 15.000 menos 11.000, dá 4.000. 4.000. 4.000. Qual é a massa da substância? 200 gramas. 200. Eu estou atrás aqui, ó, do calor latente de vaporização. Portanto, esse calor latente de vaporização é igual a 4.000 sobre 200. Corta, corta. 40 por 2 dá 20. 20 calorias por grama. 20 calorias por grama. Então, está resolvido aí mais um problema, desta vez envolvendo vaporização, tá ok?